Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, eu trouxe um tipo de vídeo diferente para vocês, que é como se fosse uma videoaula explicando para vocês um conteúdo que eu aprendi em sala de aula. Hoje, gente, nós vamos ver sobre a classificação dos seres vivos. Eu sou Sarinha Mello e esse é o canal Costura e Estudos, então roda a vinheta. Bom, gente, hoje nós vamos ver sobre a classificação de seres vivos na área da taxonomia e seus taxons, ok? Aí está aparecendo no oitavo ano, segundo bimestre, porque esse é o conteúdo que é dado para mim no oitavo ano, no período do segundo bimestre. Primeiramente, qual é o critério para um organismo ser considerado uma espécie? O critério mais importante é a capacidade de se reproduzir e gerar descendentes férteis, ou seja, que também consigam se reproduzir. Animais que nascem do cruzamento de duas espécies diferentes são chamados de híbridos, como o ligre e a mula. Daqui a pouco eu mostro a vocês a imagem desses dois animais. Por ser resultado de um cruzamento entre essas espécies diferentes, na maioria das vezes o animal nasce estéril, ou seja, não consegue se reproduzir. Como eu disse, na maioria das vezes. Raras vezes eles conseguem se reproduzir, mas na maioria das vezes eles nascem estéreis. Sara, quando isso acontece, o que muda? Quando não é considerado uma espécie? Não é considerado uma espécie. Como é que isso acontece? Temos um nome popular, mas ele não tem nome científico, pelo fato dele ser um animal híbrido. Vamos falar sobre a taxonomia, já que a gente já tocou nesse assunto de nome científico e popular, nós vamos falar sobre regras de nomenclatura. Primeiramente, o que é taxonomia, Sara? Taxonomia é o ramo das ciências biológicas encarregado de dar nomes aos seres vivos. A gente vai ver aqui 5 regrinhas de nomenclatura. Sara, o que é nomenclatura? 5 regrinhas para colocar nome científico nos animais, resumidamente. A primeira regrinha tem que ser binomial, ou seja, tem que ser formado por duas palavras. O primeiro nome identifica o gênero do animal e o segundo nome, o epíteto específico. Daqui a pouco a gente vai ver sobre isso. A segunda regrinha. O primeiro nome é escrito com a primeira letra dele maiúscula. O segundo nome é escrito totalmente com letra minúscula, ok? Terceira regrinha. São escritos em latim ou são latinizados. Mas, Sara, por que tem que ser escrito em latim o nome científico? Daqui a pouco a gente vai ver justamente o porquê disso. Quarta regrinha. Devem estar em destaques no texto. Eles podem estar tanto em itálico, tanto em sublinhado, mas eles têm que estar em destaque. Quinta regrinha. Os nomes utilizados para se referir a determinada espécie podem ser em homenagem às pessoas que descobriram a espécie ou ao lugar em que ela foi descoberta, ok? Essas são 5 regrinhas. Vamos falar sobre as diferenças entre o nome popular e o nome científico e por que os nomes científicos são escritos em latim. Primeiramente, o nome popular é aquele pelo qual as espécies são conhecidas pelas pessoas de modo informal. Vamos dizer assim, bicho preguiça. O nome popular pode ser diferenciado de região para região, de país para país, principalmente porque é outra língua, enfim. Já o nome científico identifica uma espécie sendo usado para referir-se a ela em todo o planeta. Gente, o nome científico, independente de eu estar aqui no Brasil, eu estar lá do outro lado do mundo, na China, no Japão, ele vai ter o mesmo nome. Porque justamente o nome científico é apenas escrito em latim. Mas, Sara, por que esses nomes científicos são escritos em latim? Primeiramente, porque ele foi escolhido, essa língua, por ser considerada uma língua morta, pois não é utilizada mais pelas pessoas no dia a dia. Por causa desse fato, não sofre mais alterações nela. Por exemplo, a nossa língua, a língua portuguesa,
pelo fato dela ser utilizada, a gente cada dia vai evoluindo, a nossa língua também vai evoluindo. Tem mudanças nos acentos, hífens, ditongos e essas outras coisas, outras regras vão surgindo de acentuação. Isso são mudanças, são alterações que a língua sofre durante o tempo. Pelo fato do latim não ser mais usado pelas pessoas no dia a dia, não sofre essas alterações. E também para que não haja confusão. Os nomes científicos são padronizados no mundo todo e, por convenção, por causa dessa regrinha de cima, o idioma usado é o latim. Bom, pessoal, aqui eu estou no meu livro didático para mostrar para vocês algumas imagens e prosseguir com o conteúdo. Como vocês estão vendo aqui, esses daqui são o ligre e a mula, respectivamente. Como eu disse a vocês, eles são animais híbridos por serem resultado do cruzamento de duas espécies diferentes. Bom, pessoal, vou falar mais um pouquinho sobre essa questão do nome científico em relação às regrinhas. Temos aqui o nome popular desse animalzinho aqui, que é chamado de Saion, acho que assim se pronuncia, Saion de Manaus. O nome científico dele é Cygnus bicolor. O Cygnus representa o gênero e o epíteto específico representa, vamos dizer assim, uma característica, creio eu. Vamos dizer que tenha outros animais do gênero Cygnus, só que eles não são Cygnus bicolor, eles são Cygnus outra coisa, podemos dizer assim. Então, eles diferenciam seres do mesmo gênero, só que são de espécies diferentes, ok? Vamos falar aqui sobre os táxons. A palavra taxon se originou de um termo que já foi estudado, que é a taxonomia, que a gente falou lá no comecinho do vídeo, e designa todos os nomes dados pela taxonomia. Existem outros taxons, fora gênero e espécie. Temos o domínio, o reino, o filo, a classe, a ordem e a família. É importante saber como organizá-los de forma sistemática. Há uma hierarquia desses táxons, onde o domínio está no maior nível e a espécie no menor. Aqui temos a organização sistemática e hierárquica desses táxons. Primeiramente veio o domínio, segundamente veio o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Para terminar, Sara, como é que eu vou me lembrar dessa ordem? Existe uma palavra chamada reficofage. Sara, o que é isso? Reficofage vem das seguintes palavras. Re vem de reino, fi vem de filo, reficofage, reficou vem de ser e ó, de classe e ordem, faz vem de F, a família, G de gênero e E de espécie. Tá legal? Lembrar que o domínio é o primeiro. De resto, essa palavra você vai se lembrar, quando se lembra de reficofage, você já tem a ordem, a ordem hierárquica desses táxons, ok, pessoal? Bom, pessoal, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, ative o sininho se ele estiver disponível. Um super beijo e até a próxima!